Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Irmãos, eu quero passar por aqui, certo? A fim de poder trazer uma reflexão da palavra de Deus para nós. Uma reflexão que queremos trazer hoje está baseada em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. O texto da palavra de Deus diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11. O texto diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Irmãos, uma coisa que eu quero destacar nesse texto é a questão da fala de Deus para Salomão. Todos nós sabemos que Salomão era um rei, era filho de Davi. E o texto está mostrando para nós de que Salomão, ele tinha acabado, e isso diz respeito a acabado o que ele tinha tentado fazer e o que estava sob sua incumbência, que era a construção da casa do Senhor. E o texto diz que ele concluiu tanto a casa de Deus, a construção do templo do Senhor, quanto também a construção da sua própria casa. Foi um tempo longo, E é interessante que o texto vai mostrar aqui para nós, no verso 12, que após ele ter findado essa obra, o verso 12 vai dizer assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão, e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E isso se referindo o templo, o lugar onde de fato Salomão havia erguido como a casa do Senhor. E aí o Senhor tem essa palavra para ele: olha, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Então a gente percebe que Deus, vamos dizer assim, Deus se agradou da obra executada por Salomão. Deus está se apresentando, Deus está se revelando, se manifestando a Salomão, se comunicando com Salomão. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Deus, irmãos, é um Deus que se relaciona. Deus não é apenas um Deus que quer que o seu povo se relacione quando ele não se relaciona. Deus é um Deus relacionável. Ele é um Deus que se relaciona, um Deus que se comunica com as pessoas, e de um modo bem específico com o seu povo. Então, automaticamente, Deus, ele não apenas exige essa comunicação, essa relação interpessoal dos seres humanos entre si, mas Deus, ele também faz isso. Ele é um Deus relacionável. E a gente está vendo Deus se relacionando com Salomão, se comunicando com Salomão, se revelando a Salomão. E outra coisa que eu destaco nesse texto é o fato da soberania de Deus. Deus está dizendo para Salomão, no verso 13, que se acontecesse dele cerrar os céus, de modo que não houvesse chuva, e viesse ordenar os gafanhotos para consumir a terra,
ou viesse enviar a peste entre o seu povo. Então, esse verso 13, uma coisa que eu destaco é a soberania de Deus. Biblicamente falando, irmãos, Deus ele é um Deus soberano. Deus é um Deus soberano. E quando a gente está pensando em soberania de Deus, nós estamos pensando na sua autoridade, nós estamos pensando no seu poder, nós estamos pensando no seu domínio. E biblicamente falando, Deus de fato é um Deus soberano. Ele é esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. É um Deus que o seu domínio é para sempre. É um Deus que é eterno. É um Deus que é infindável em poder e em glória e em majestade. E aí por diante. Eu olho e vejo isso nesse verso 13. Eu vejo a soberania de Deus. O texto não está falando da soberania de Deus em relação às nações, especificamente ele está falando em enviar a peste entre o meu povo, então ele está falando em relação ao seu povo, mas a gente sabe que se a gente for olhar, isso não minimiza, não diminui de forma nenhuma a soberania de Deus. Deus continua. Se a gente for olhar, olhando, por exemplo, trazendo para os nossos dias, o nosso país, por exemplo. Nosso país, ou qualquer outro país, ele é soberano nas suas decisões. Ele é soberano. E nessa soberania, essa soberania ela não pode ser invadida. Se ela for invadida, como a própria palavra já está falando, vai ser uma invasão. Há determinadas coisas que podem ser feitas livremente, sem uma prévia autorização ou sem uma autorização, mas existem coisas que exigem uma autorização. Então, mesmo sendo só para o seu povo, a gente vê a soberania de Deus aqui sobre o seu povo, sobre a nação de Israel. Mas se a gente for olhar para outros textos das Sagradas Escrituras, Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus soberano, seu domínio é para sempre. E Ele domina sobre os céus, sobre a terra, sobre o mar. Sobre tudo Ele é Senhor. E a gente vê isso aqui. A gente vê que Deus ele está mostrando aqui o seu domínio, a sua autoridade, o seu poder. Quando o texto fala de cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Quando Deus fala de ordenar aos gafanhotos que consumam a terra e de enviar a peste entre o seu povo. Então a gente está vendo aqui que o nosso Deus é um Deus que de fato é um Deus soberano. O seu domínio é para sempre. Ele é todo poderoso. A Bíblia diz para nós que agindo Deus, quem impedirá? Então, o seu domínio, o seu poder, a sua autoridade, ela é ilimitável, ela é infindável, é um poder de fato que ultrapassa qualquer poder, ele está acima de todo poder, e biblicamente falando, todo poder é dado por Deus aos homens, como a Bíblia fala que a questão das autoridades foram instituídas por Deus, ou seja, biblicamente falando, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso demonstrando a sua soberania, isso demonstrando o seu poder, isso demonstrando sua majestade, a sua glória, a sua grandeza, o seu senhorio. Não é à toa que sempre que a Bíblia vai falar do poder do Senhor, a gente vai ver que é um poder superlativo. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis, Ele é o advogado dos advogados, Ele é de eternidade a eternidade. Então, a gente percebe aqui a soberania de Deus e a soberania dele sobre o seu povo, já que o que está falando no verso 13 diz respeito a algo local, algo regional. Está se referindo especificamente ao seu povo, à nação de Israel.
Mas eu destaco para nós, irmãos, de que homem nenhum na face da terra tem o poder de mexer, apesar de toda a grandeza que foi dada até mesmo pelo próprio Deus ao homem, uma vez que, biblicamente falando, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente sabe que o poder que foi delegado, que foi dado aos homens, é um poder limitado. É um poder limitado. E a gente sabe que os homens, eles, dentro desse seu poder limitado, eles não podem interferir, por exemplo, nas estações do ano, no outono, no verão, a primavera, né? O inverno, e aí por diante. A gente sabe que o homem não tem esse poder de mudar, né, as estações. A gente sabe que o homem não tem o poder de pegar e dizer assim, não, eu não estou satisfeito com a lua, eu vou colocar uma outra lua, ou eu vou tirar a lua. O homem não tem esse poder. Ou seja, a gente vê, olhando nessa perspectiva, que o homem, por mais poder que ele tenha, é um poder limitado, é um poder delegado, porque foi um poder que foi o próprio Deus que deu. E aí a gente olha para esse texto e a gente vê a soberania de Deus sobre o seu povo, a gente vê a soberania de Deus sobre a natureza. Você vê que o Senhor está dizendo assim, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Irmãos, quem é que tem o poder, né, além do Senhor? Né, além do Senhor, quem é que tem o poder de cerrar os céus, de impedir de que a chuva caia? A gente sabe que nenhum outro ser, nenhum homem tem o poder de fato impedir de que a chuva caia. Mas o texto está dizendo que Deus tem esse poder de cerrar os céus. O texto fala ainda da questão dos gafanhotos para consumir a terra. O texto está falando ainda da questão do envio de pestes, ou da peste, né, entre o seu povo. Então, a gente está vendo aqui que, de fato, o nosso Deus ele é um Deus soberano. O seu poder é ilimitado, é infindável. E como a própria Bíblia diz, ele é Deus de eternidade a eternidade, e agir de Deus não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir o poder de Deus. Então, isso é uma primeira coisa que eu destaco nesse texto, é de que o nosso Deus, ele é um Deus soberano. É interessante que quando Jesus acalmou a tempestade, quando ele acalmou o mar, as pessoas ficaram abismadas, porque elas ficaram dizendo assim, quem é esse? Quem é esse que até o mar acalma? Que até o mar, né, lhe obedece? Ou seja, ele é esse Deus que é soberano. Deus é soberano. Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Uma outra coisa que eu destaco nesse texto, além da soberania de Deus, do domínio da autoridade do Senhor, eu destaco para nós, certo, de que dentro dessa questão da soberania de Deus, a Bíblia diz que não cai um passarinho sem o consentimento do Senhor. Deus é aquele que conhece cada fio de cabelo que está na nossa cabeça. Deus é aquele que conhece a nossa necessidade antes mesmo de que nós nos coloquemos diante dele em oração e venhamos apresentar a ele nossas lutas, nossas dificuldades, nossas angústias e aí por diante. Então, o nosso Deus é um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Especificamente, esse texto, Deus falando para Salomão, é um texto que se refere à soberania de Deus sobre o seu povo, mas a gente vê Deus interferindo, Deus agindo aqui na economia, né? Eu acredito que a gente pode pensar nessa perspectiva, porque se Deus está fechando os céus, isso vai afetar a economia, né? E aí por dentro. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa vida,
trazer isso olhando nessa perspectiva da pandemia, né, do coronavírus que nós estamos vivendo esses dias, de que nada disso, irmãos, passa despercebido aos olhos do Senhor. Deus tem um domínio eterno, infindável, os olhos dele passam sobre toda a terra e ele tem o controle, né, dessa situação. Eu digo isso porque talvez passe nos nossos corações como se Deus não estivesse vendo, como se Deus estivesse alheio, indiferente, mas a gente sabe que Deus ele não está alheio, ele não está indiferente. Deus, ele continua sendo Deus, vai continuar sendo Deus, e como a própria palavra de Deus diz, ele é um Deus que não muda. Então, ele é esse Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, e não dá para a gente pensar que nesse momento ele perdeu o controle e que ele não está dominando tudo isso. Tá certo? É ele que tem o controle sobre todas as coisas. E esse Deus que tem o controle, olha só, a gente está vendo aqui Deus no sentido dos insetos, né, os gafanhotos. A gente está vendo aqui a ação de Deus sobre fenômenos, né, da natureza, que é a questão da chuva, e ao mesmo tempo o controle de Deus na questão de uma peste, de uma praga, e aí por diante, que é algo que a gente viu lá, vê muito intensamente no Antigo Testamento, Deus operando, né, também através disso, de pragas. Uma outra coisa que eu destaco nesse texto, primeiro é a soberania, segundo é de que o poder de Deus, né, no sentido de punir. O texto está dizendo assim, que essa questão da chuva, dele cerrar os céus, de ordenar aos gafanhotos para consumir a terra, e o povo de Israel vivia da pecuária e da agricultura. Então isso aqui, em outras palavras, a gente está vendo Deus abalando mesmo a estrutura econômica. E se ele está atingindo a terra, a gente pensa aqui que Deus não está mandando um gafanhoto, não é para o deserto, não. A ideia aqui é enviar o gafanhoto na lavoura para devorar. Imagina aí quem vive da agricultura e olhando para o povo de Israel, que era um povo que vivia da pecuária, que vivia da agricultura. Imagina aí, né? Toda a vida deles estava presa a isso, a economia deles, eles viviam disso, dependiam disso. Deus está dizendo assim, olha, que vai ferir a terra, ao ponto de enviar o gafanhoto e devorar e destruir tudo, estraçalhar tudo, zerar mesmo. Meus irmãos, a gente vê nesse texto nitidamente a questão de que Deus é um Deus que pune, né? Porque isso aqui é uma punição. Olhando para o verso 14, quando o texto diz assim, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a gente está vendo que não é sem razão, que Deus poderia enviar, né, a peste, ordenar aos gafanhotos e cerrar os céus. A gente está vendo aqui que isso aqui era uma condição, né? Biblicamente falando, quando a gente olha para Deuteronômio capítulo 28, se o povo de Deus, os israelitas, vivessem, né, em obediência ao Senhor, Deus derramaria sobre a vida deles a sua bênção. Mas se eles vivessem em desobediência, então Deus derramaria, né, a sua ira, Deus puniria, né, a desobediência, o pecado, a transgressão deles em relação à lei do Senhor. Então a gente está vendo aqui um Deus que pune, um Deus que se ira, um Deus que castiga, um Deus que repreende. E isso aqui Deus estava dizendo para Salomão, né, é uma condição. E se a gente olhar para o verso 14, a gente está vendo essa mesma coisa que está lá em Deuteronômio 28. Se o povo que tinha uma aliança com o Senhor estivesse em obediência, é claro que Deus não enviaria o gafanhoto para consumir a terra, ele não enviaria a peste, e ele também não iria cerrar os céus. Isso seria consequência da desobediência deles, do pecado
do povo de Deus. Se eles cometessem pecados, Deus cerraria os céus, Deus enviaria a peste e Deus enviaria o gafanhoto para consumir a terra. Então a gente está vendo aqui um Deus que se ira, um Deus que manifesta a sua justiça, um Deus que pune, e isso, Deus agindo dessa maneira, ele não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus. A grande questão é que muitas vezes a ideia que nós temos de Deus é uma ideia equivocada, é uma ideia errada, é uma ideia humanística, é uma ideia antropocêntrica, né, do homem no centro, é uma visão humana, é uma visão errada. Né? A Bíblia vai mostrar para nós que Deus, ele é Deus. Números vai dizer assim, Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Se ele falar, está falado. Se ele disser que vai abençoar, vai abençoar. Então, a gente vê aqui um Deus que se ira. E quando a gente está falando isso, meditando com os irmãos, não é a ideia, irmãos, para que nós venhamos ter medo de Deus, uma vez que, biblicamente falando, não é esse o intuito do coração de Deus, de que nós venhamos andar atemorizados, assustados. Não. A gente sabe que hoje nós temos um relacionamento com Deus em que, aos olhos de Deus, nós somos filhos, nós somos amigos de Deus, e a palavra de Deus vai dizer para nós, lá no Salmo 30, verso 5, vai dizer assim, porque não passa de um momento a sua ira. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, Deus é um Deus que se ira. Deus é um Deus que repreende, que castiga, que pune. Mas eu acho linda a expressão do Salmo 30, verso 5, quando o salmista diz assim, porque não passa de um momento a sua ira. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é nova todo dia. Né? Todo dia a misericórdia do Senhor é nova, tem uma nova medida. Né? Há sempre uma medida de misericórdia de Deus para conosco. E apesar dele ser um Deus que se ira, mas a Bíblia diz que a ira de Deus dura só por um pouquinho de tempo. Porque a gente sabe que, graças a Deus, que a misericórdia dele é nova todas as manhãs. E essa é a causa de não sermos consumidos. O texto diz que a ira dele é só por um momento, porque a gente sabe que se fosse para toda a eternidade, então não tinha ninguém que viesse suportar a ira dele. Tá certo? Ninguém suportaria a sua glória. A gente sabe que na cruz do Calvário, o próprio Jesus, ele vai clamar e vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a gente sabe que Deus, ele se ira contra o pecado. Deus, ele se ira contra a maldade, contra a injustiça. E a gente vê que Deus, ele derramou o cálice da sua ira sobre o seu próprio Filho, uma vez que sobre Cristo Jesus estava todos os nossos pecados. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, que Deus é um Deus que se ira, que Deus é um Deus que pune a iniquidade, o pecado, a maldade, a injustiça. E isso a gente vai ver em todo o relato das Escrituras. A gente vai ver Ananias e Safira, Deus punindo eles com morte. A gente vai ver o próprio Jesus sendo punido pelo Pai, não pelo fato de que ele tivesse cometido pecados, mas porque o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Então Deus é um Deus que ira, mas a sua ira é por um pouco de tempo. E ao contrário da sua ira, o texto vai dizer assim, o seu favor dura para sempre. Glória a Deus por isso, que o favor do Senhor dura para sempre. E aí a gente precisa, irmãos, guardar isso no nosso coração, de que o nosso Deus, ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus que é amor, mas ele é um Deus também que é justiça. Ele é um Deus que se ira. Ele é um Deus que exerce a justiça. Então, a gente vê isso aqui nesse texto. Um Deus que se ira. Um Deus que se ira, que traz uma resposta, punindo o pecado, o erro, a transgressão, que é o que ele está dizendo aí. Se eu cerrar, é uma condição.
a condição é o que eu já falei: obediência, bênção. E por outro lado, desobediência, transgressão, pecado, ira de Deus, punição de Deus, maldição. E Deus está dizendo isso: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Nosso Deus é um Deus que se ira. Nesse momento, irmãos, olhando para a situação que nós estamos vivendo, da pandemia, relacionado, né, ao coronavírus, eu vejo a mão de Deus sobre as nações. Eu vejo a mão de Deus sobre as nações. Deus, de fato, não é? Deus, ele usa situações como essa para trazer, né, pesar a sua mão sobre as nações. E eu vejo Deus pesando sua mão nesse momento, através desse inimigo invisível, né, que é o coronavírus. Eu vejo uma ação de Deus em tudo isso. Então, Deus é um Deus que se ira, Deus é um Deus que pune, e nós precisamos ter isso no nosso coração, certo? Quando eu digo isso relacionado ao corona, eu digo isso pelo fato de que esse vírus, né, é um vírus que está trazendo medo, angústia, é uma situação, né, de que tem trazido pavor ao coração das pessoas. Então, quero destacar aqui que Deus pune, mas Deus ele não erra, Ele não se engana, Ele não se precipita, Ele não é louco, Ele não é tolo, não é insensato. Se Ele está exercendo sua justiça, isso tem a ver com o erro e com o pecado do ser humano. Como a Bíblia diz, o que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. E uma terceira e última coisa que eu quero destacar para nós, olhando, né, para esse texto, é a questão da soberania de Deus, a ira de Deus, mas eu quero que a gente atente, né, em terceiro lugar, para a questão da graça de Deus, para o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Olha, irmãos, Deus é um Deus que se ira, mas a sua ira é por um pouquinho de tempo. E ao contrário da ira, a graça, o favor, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. E isso é muito gostoso, irmãos, de meditar. Não que não seja gostoso de meditar na soberania de Deus, não que não seja gostoso meditar em refletir, né, nesse Deus que se ira, nesse Deus de justiça, nesse Deus que pune, até porque isso traz até mesmo segurança para nós. Em meio a tanto caos de injustiça, de transgressão, de erros, a gente vive numa sociedade que tem trocado o mal pelo bem, o bem pelo mal, de uma inversão de valores, mas a gente não vê o desequilíbrio em Deus. E isso traz segurança ao coração daqueles que servem, daqueles que seguem, daqueles que amam, daqueles que temem, que obedecem, que vivem para a glória de Deus, que foram alcançados pela sua graça salvadora. Mas eu quero destacar nesse texto a questão, né, da misericórdia de Deus. Veja como Deus é gracioso. Deus ele está mostrando para o seu povo a causa de cerrar os céus, de enviar o gafanhoto para consumir a terra e de enviar a peste. Ele está mostrando qual é a origem, de onde é que está vindo isso. E aí ele está vendo que está vindo de uma ação de Deus, de uma ação punitiva de Deus. E eu olho para isso, eu vejo a questão da graça de Deus, porque a gente vai ver, irmãos, que nem sempre nós temos uma resposta. Nem sempre, nos momentos difíceis da nossa vida, nós temos uma resposta, né? Deus, e aqui eu faço menção ao livro do Hernandes Dias Lopes, restituição sim, mas uma explicação nem sempre. Restituição sim, explicação nem sempre. Quando a gente olha, e é isso que o Hernandes Dias Lopes vai falar nesse livro, é a questão de Jó. A gente vai ver que Deus não deu resposta para Jó não, irmãos. Jó estava desesperado em meio àquela situação que ele estava vivendo, mas Deus não trouxe uma resposta para Jó. Pelo contrário, Jó, Deus falou com ele ao ponto dele se calar, ao ponto dele se humilhar, ao ponto dele se render, né? A grandeza de Deus. Então, restituição sim,
mas a explicação nem sempre. Nem sempre, irmãos, diante das situações difíceis, nos momentos de tribulação, nem sempre nós temos uma resposta da parte de Deus. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus manifestando sua graça, uma vez que Deus está sendo gracioso, mostrando que se os céus se fechassem, de que se houvesse pé sobre a terra, de que se viesse o gafanhoto, havia uma origem. Não é? E olhando para a perspectiva humana, era a desobediência do povo, era o fato de que o homem tinha se afastado de Deus, virado as costas para Deus, mas olhando por uma perspectiva divina, eterna, espiritual, olhando na perspectiva vertical, a gente vê que era a mão de Deus. Então eu vejo aqui graça de Deus, que Deus está trazendo luz, entendimento, Ele está trazendo norte, Ele está mostrando qual a origem de que é dessa situação, se o povo viesse a viver esse momento de que os céus estivessem fechados, de que a peste viesse sobre a terra, e de que o gafanhoto viesse consumir, então Deus está mostrando a fonte, a origem, né? E aí Deus está mostrando o povo de que era a mão de Deus que estava pesando sobre eles. Então, nisso eu vejo graça de Deus, irmãos. Porque a gente sabe que diante dessa situação de desobediência, Deus poderia deixar o céu de bronze, fechando não apenas no sentido de não enviar a chuva, mas ao mesmo tempo de não dar uma resposta. Mas não é isso que a gente vê nesse texto. A gente vê Deus esclarecendo, trazendo luz, de entendimento, de compreensão, trazendo uma resposta para o seu povo e mostrando a origem dessa situação. De que se viesse a acontecer isso, era a mão de Deus que estava pesando sobre essa nação. Então, eu vejo a graça de Deus nisso, mas ao mesmo tempo, eu destaco aqui para nós, de que dentro da soberania de Deus, que é o que nós já refletimos aqui nesse momento, a gente vê, irmãos, quem é o Deus que é como o nosso Deus? Quem é o Deus que tem o poder que o nosso Deus tem? A Bíblia, quando se refere a deuses, já que há vários deuses sobre a face da terra, a Bíblia se refere aos deuses com letra minúscula. Só o nosso Deus é destacado com letra maiúscula. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus glorioso. Ele é Deus imortal, perdão. Então, a gente olhando para isso, talvez, irmãos, isso é uma coisa assim que mexeu muito com o meu coração, porque talvez diante dessa situação, de nós olharmos e chegarmos a essa conclusão de que foi Deus que fez, que está operando, que está agindo, principalmente na perspectiva da graça, do favor, da bênção, a gente vai celebrar, a gente vai se alegrar, mas olhando para a punição, será que nós teríamos a coragem de fazer o que Deus está dizendo no verso 13, no verso 14, primeiro dando uma luz e um norte, mostrando para ele de onde é que estava vindo nessa situação, mas ao mesmo tempo Deus está mostrando para eles a solução, irmãos. Deus está mostrando para eles a solução. Deus não está mostrando somente a origem, Deus não está apenas mostrando a causa, que era o pecado, mas Deus, por outro lado, está mostrando a saída. Como sempre, Deus é a luz no fim do túnel, e Ele está mostrando a saída, porque Ele diz assim, olha, se isso viesse a acontecer, mas no verso 14 há uma palavra de esperança, e a solução está no verso 14. A solução é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, em outras palavras, Deus está mostrando para o seu povo, e Deus estava dizendo ali para Salomão, que se isso viesse a acontecer, do povo pecar, desobedecer, transgredir, e ainda que Deus estivesse pesando a sua mão sobre o seu povo, sobre sua nação, mas haveria misericórdia da parte de Deus, se o povo se voltasse para Deus. Então, sabe o que eu estou vendo aqui, irmãos? Misericórdia do Senhor, porque como eu disse aqui sobre a soberania, quem é Deus como nosso Deus? Não há outro Deus além do nosso Deus, irmãos. Se Deus é a maior instância, então
no mínimo é para a gente entrar em colapso, porque você diz assim, se é Ele que está enviando, como é que eu vou recorrer a Ele, né? Se Ele já está nos punindo. Mas a gente precisa lembrar que nosso Deus é um Deus de misericórdia. Nós precisamos lembrar que Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus que é gracioso. E como a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Como a própria palavra de Deus vai dizer para nós, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia. Eu destaco para nós uma expressão que está no Salmo 103, que é uma expressão assim que eu acho fabulosa. É de que a Bíblia vai falar o seguinte, lá no versículo, Salmo 103, versículos 8, o texto diz assim, o Senhor é misericordioso e compassivo, longano e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Deus é um Deus de misericórdia. E eu destaco aqui para nós, irmãos, eu não sei se vocês estão recebendo da mesma maneira como eu recebi quando eu estava refletindo nessa palavra. Porque Deus é a última instância. Deus é a última instância. Imagina aí alguém que já recorreu a todas as instâncias, quer na ciência, quer na medicina, quer na tecnologia e na própria justiça, nos homens. Imagina uma pessoa que já recorreu a todas as instâncias, mas ainda existe uma instância maior, que é a instância celestial, divina, espiritual, eterna, que é Deus. Então, isso é fabuloso demais, irmãos. Eu gosto de destacar isso aqui, olhando para Davi, porque quando Deus fala, né, da sentença contra Davi em relação ao pecado dele com Batseba, a gente vai ver que Deus também expressa a sua misericórdia para com a vida de Davi. Ou seja, o filho, né, do adultério de Batseba com Davi, Deus fez com que ele morresse. Deus puniu Davi, permitindo que aquela criança morresse. Mas Deus é gracioso e dá para Davi Salomão, né, da mesma mulher, que no caso Salomão é esse homem abençoado, mas foi um homem amado por Deus e era o filho de Batseba com Davi. Então, a graça de Deus. Mas eu destaco nesse texto de que de um lado Deus puniu Davi matando o filho de Batseba, que era o filho do adultério, era o filho do pecado. Mas por outro lado eu destaco a graça de Deus, no sentido de que Deus deu Salomão. E por outro lado eu quero destacar para nós de que, ainda que diante de uma situação dessa, da justiça de Deus, da ira de Deus, outras pessoas talvez não vejam a graça, a benignidade, a bondade, a misericórdia de Deus. Mas Davi viu, porque quando a gente vai para o Salmo 51, ele vai clamar a Deus, mesmo naquela situação enquanto o seu filho ainda estava vivo, ele recorre a Deus, olhando nessa perspectiva de que Deus era poderoso, ainda que Deus já havia dado uma sentença de que o filho certamente morreria, mas Davi está recorrendo à misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, clamando ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim, segundo a tua benignidade, segundo a tua misericórdia, segundo a tua graça. E é isso que a gente está vendo aqui nesse texto, irmãos, que mesmo numa situação em que Deus tivesse fechado os céus, em que Deus tivesse enviado o gafanhoto, em que Deus tivesse enviado a peste, mas Deus está mostrando uma palavra de esperança, uma solução, uma saída. Tinha saída ainda, certo? E a saída é recorrer ao próprio Deus, né? É recorrer ao próprio Deus.
Por isso que ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, irmãos, ninguém tem o poder de perdoar. Quando Jesus cura em Marcos, a Bíblia vai dizer assim, que há um questionamento por parte das autoridades religiosas, porque eles olhavam para Jesus como sendo, né, o filho de Maria e de José, o filho do carpinteiro. Mas a gente sabe que quando Jesus está perdoando, ele está mostrando a sua divindade. Ninguém tem o poder de perdoar. Trazendo para nós, a gente sabe que as nações têm virado as costas para Deus. A gente tem vivido um momento de apostasia, de esfriamento na fé. Do próprio povo de Deus, as pessoas estão apostatando, estão abandonando a fé, né? Estão vivendo religiosamente. A gente sabe que o nosso país não deixa de ser um país blasfemo. Mas, olha, irmãos, mesmo diante de toda essa situação que está acontecendo, e a gente olha e a gente pode aplicar essa palavra que nós estamos meditando aqui para essa situação de pandemia. O texto fala aqui da chuva, de cerrar os céus, do gafanhoto, de consumir a terra, mas o texto fala também de peste. Né? A gente vê que no Egito, as 10 pragas que Deus enviara sobre o Egito, né? Só Deus tem o poder de parar, só Deus tem o poder de deter, e a gente sabe, irmãos, que a inteligência do homem mais inteligente que existe sobre a face da terra, a gente sabe que a inteligência é algo dado por Deus. A vida é dada por Deus. Tudo vem de Deus, né? Tudo é de Deus, e a gente sabe que é Deus, e somente Deus, que tem o poder de deter, né, essa pandemia, de deter esse vírus, seja de uma forma sobrenatural, ou mesmo por meio, né, de meios ordinários, por meio da ciência, por meio, né, da tecnologia e aí por diante. Então nós precisamos nos voltar, né, para Deus, irmãos. Esse é o momento em que nós não devemos deixar que o nosso coração entre em desespero, nós não devemos nos desesperarmos, perdermos a fé e a esperança. Pelo contrário, nós temos que fazer o que Deus está aqui recomendando para Salomão, que era o rei, né, do povo de Deus. E essa é uma palavra para nós, diante dessa situação de tribulação tão difícil que nosso país, que nações estão vivendo. Nós devemos nos voltar para a palavra de Deus, devemos nos voltar para o próprio Deus e seguir as orientações bíblicas. A Bíblia diz assim: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, que nesse momento, né, de uma forma mais intensa, nós possamos fazer o que esse texto diz. Olha, o texto diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, Deus, irmãos, Deus é poderoso. Deus é poderoso para trazer uma solução para toda essa situação tão difícil, tão triste, tão amargurante que nações estão vivendo, e não apenas eu e você, como brasileiros que somos. Que nós possamos nos humilhar, que nós possamos buscar ao Senhor, que nós possamos orar, né? Que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos, pedir perdão, confessar nossos pecados e clamar a Deus pedindo a misericórdia do Senhor, tendo a convicção no nosso coração, irmãos, de que o Deus que está dizendo aqui, que abriria os céus que outrora ele tinha fechado, o Deus que deteria, né, os gafanhotos que ele havia enviado para consumir a terra, e o Deus que impediria a peste que ele havia enviado sobre a terra, esse é o mesmo Deus. Esse é o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, e nós precisamos nos humilhar, orar, buscar o Senhor, tendo a convicção no nosso coração de que Deus é poderoso para deter esse vírus, esse inimigo invisível, no nome do Senhor Jesus Cristo, e dar a vitória não apenas para o povo de Deus, mas aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos parentes, às nações que estão em situação de desespero nesse momento. Então, essa é uma palavra que eu quero deixar de reflexão para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa,
que Deus abençoe a sua família, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, perdoe os pecados da nossa nação, os pecados da igreja, do povo de Deus, e sare a nossa terra, trazendo a vitória e colocando o ponto final no nome do Senhor Jesus Cristo nessa pandemia, no nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe.